questão também, na verdade, sobre filhos espirituais e pregação e tudo mais, não. Se nós trabalharmos na questão hipotética, né, hipoteticamente o Alex falaria dos mandamentos e mataria os filhos espirituais, porque eles ficariam sabendo das verdades do Evangelho. Não. Eu só fiz isso em relação à igreja, por isso que eu me senti repreendido na situação em que eles falaram sobre a questão de deixar pessoas presas, porque o que acontece? É uma questão mais ou menos lógica, porque hipoteticamente se eles acham que eu mato as pessoas porque eu faço a pregação sobre a verdade, acontece que eu não faria essa pregação sem a permissão da igreja, sem a permissão dos que eventualmente, e eles mandaram, claro, por meio ocultista, justamente essa permissividade por meio de uma repreensão. Então, quando ele diz assim, você deixou preso, significa automaticamente que eles iriam me deixar pregar sobre os mandamentos, veja só, senão eles não teriam repreendido, e significa que, não com certeza, mas significaria que eles não me atacariam durante a pregação. Então tem essa, né? Então significaria tudo isso automaticamente. Então, por isso que a repreensão significaria isso. Então, mas hipoteticamente o Alex mataria os filhos espirituais, já que acho que a maior parte dos meus filhos espirituais não teriam escutado a pregação sobre os mandamentos. Então, se houve a pregação sobre os mandamentos, mas hipoteticamente o Alex mataria as pessoas. Não sem a permissão da igreja. Porque eventualmente isso poderia ser uma boa ideia, inclusive com base na própria palavra. Daí dizem no sentido de mas isso de alguma forma não seria hipotético. Não, mas aí na questão literal nem todas as pessoas escutaram. Daí eles podem dizer assim, não, mas é bom que as pessoas não escutem sobre a pregação dos mandamentos. Eu falo, bom, para mim também é bom que as pessoas não escutem, porque se eventualmente eu falasse dos mandamentos, poderia ser impositividade. E se foi impositividade, foi com a permissão da igreja. A igreja deu a permissão para que eventualmente isso fosse feito. Então, se eu matei os filhos espirituais, a igreja, no final, matou também, porque ela queria que eventualmente ocorresse. Se ela não queria que isso ocorresse, ela não poderia ter feito a repreensão. Se ela queria que as pessoas continuassem. Se ela queria que as pessoas continuassem, vamos dizer, crentes, né? E de alguma forma eu poderia interferir no processo, então eles não deveriam ter feito a repreensão no sentido, eles queriam que meus filhos espirituais continuassem crentes, e não necessariamente uma igreja só, porque também não adianta dizer assim, porque depois foi esse o argumento depois, né? Não, já temos muitos crentes aqui, não, mas eles poderiam ir para qualquer outra igreja, não necessariamente dentro da denominação batista, por onde eu pregava, né? Então, quer dizer, em outras igrejas, ou batistas, ou mesmo em outras denominações. Então nem havia necessidade, né? Quem disse que não precisaria? Tanto que a própria é falso, porque o próprio falso testemunho, o próprio Novo Testamento dizia que era para pregar o Evangelho, blá 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 blá. Então não tem essa, não tem como a igreja depois desdizer a Cristo, né, no sentido de dizer que essa quantidade de filhos não era necessária. Isso é mentira. Segundo, que eles assumem a responsabilidade se eles roubaram, né? Então a responsabilidade deles. Mas eles queriam que os filhos fossem assassinados. Bom, eles deram a permissão para isso. Se eles não queriam, e queriam que eles continuassem crentes, porque eu acho que era contra o Novo Testamento esse negócio de muito filho espiritual, porque o próprio Cristo diz o contrário, para sair pregando a toda criatura, né, e essas coisas. Quando eles dizem que de repente eles não gostariam que as pessoas soubessem dos mandamentos, então eles não poderiam ter feito a crítica, me dando a permissão de falar os mandamentos. Não faz sentido eles quererem que as pessoas continuem crentes e depois permitirem que aplaudirem a questão da pregação dos mandamentos, que eles sabiam como eu faria a pregação, que não seria com base na liberação, vamos dizer, dos mandamentos a partir do sacrifício de Cristo. Eles sabiam disso. Então, é isso aí. Valeu.